Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você sabe como alinhar os seus objetivos profissionais com os da empresa que atua e alavancar ainda mais a sua carreira? Exatamente sobre isso que vamos conversar hoje aqui neste episódio. E para somar com a gente, eu convidei um amigo incrível. Ele atua como diretor de tecnologia na Casper e já esteve por aqui no Papo. Salve, salve, Thiago Vespa. E aí, Luan, tudo bom? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. E por aí, Thiago? Tudo certo também. Vamos junto aí falar um pouco mais sobre carreira aí. Pô, obrigado mais uma vez por ter aceito participar aqui do Papo de UX. E antes da gente mergulhar nesse tema, eu gostaria de dar os recados pra galera que nos acompanha aqui, deixar o seu like, ativar as notificações e uma parada muito importante. Pega o link desse episódio, compartilha aí pelas redes sociais, grupo de Telegram, WhatsApp, LinkedIn. No LinkedIn, inclusive, você pode me marcar lá, Lua Matheus, e marca o Thiago Vespa também por lá pra gente ouvir a sua opinião sobre o que você achou desse episódio que a gente tá trocando ideia por aqui, porque é muito legal meio que a gente estender o papo que acontece aqui pelas redes sociais. A galera compartilha tanta coisa estranha, né, Vespa? Por que não compartilhar um conteúdo legal, uma troca interessante e a gente também continuar, como eu falei, estendendo o papo por essas plataformas. E se você quiser também ajudar de forma monetária aqui o nosso conteúdo, tem a nossa chave Pix, que é o pix@papodeux.com.br. Qualquer valor que você contribuir, já serei muito grato porque ajuda a gente a criar cada vez mais conteúdos de qualidade pra galera. E tem também um e-book sobre as 10 heurísticas de Nielsen que eu criei, que você pode clicar no link que está na descrição desse episódio e adquirir ele. E um outro e-book feito pelas minhas amigas Paola e Carol, que são sobre os 300 termos de UX. Muitas pessoas que entram para a área têm dúvidas sobre alguns termos. O que é roadmap? O que é de fato também UX? E entre outros termos que a gente fala no dia a dia trabalhando com produto digital e UX. E a galera não sabe, né, exatamente como funciona, o que significa. E esse e-book com certeza aí vai te ajudar, que as minhas amigas criaram com muito carinho. E Vespa, pra gente já começar aí, né, esquentar os motores sobre os temas, quais que são os principais indicadores que você imagina que um bom profissional tem, assim, com relação a desempenho, né? Como é que a gente pode olhar pra dentro da gente e falar assim, eu sou um bom profissional ou eu não sou um bom profissional, né? O que eu consigo metrificar? Se tem como metrificar também o lado profissional aí, o que você enxerga disso? Até falando um pouco aí, você falou esquentar motores, como eu sou Vespa aí, dá pra fazer isso tranquilamente, né? Boa. E desempenho também tá relacionado com o motor, né? Mas vamos lá. O que seriam os bons indicadores de desempenho profissional, né? Acho que o indicador mais importante que eu vejo é o indicador de entrega de resultados. Isso vale não só apenas para a área profissional, mas na área da sua vida inteira. Então, hoje, muito mais do que uma faculdade, um curso que tem a sua importância, é mais importante você entregar resultados. Então, se você entregar resultados de qualidade, é algo que vai contar muito e vai crescer seu desempenho, sua autoridade, né? Um outro indicador aí também seria a capacidade de resolver problemas. Então, a gente hoje consegue avaliar se uma pessoa ela é sênior, né? Justamente por conta da capacidade dela de resolver problemas. Surgiu um problema bucha lá na empresa, quem que a gente chama? Os sêniors, porque ele tem capacidade de resolver problemas. Se a pessoa não é chamada para resolver bucha, é porque ela não chegou no nível sênior aí da vida. Então, tem esses indicadores, entre outros, né? Lembrei de mais um, que é adaptação à mudança. Recentemente, a gente teve um projeto que o cliente mudou todo o escopo. E aí, um dos desenvolvedores lá começou a reclamar. Nossa, mudou o escopo, tal, não vou conseguir fazer. E ele foi classificado ruim por quê? Por mais que seja culpa do cliente ou responsabilidade do cliente, uma das habilidades é adaptar essas mudanças que sempre vão acontecer na vida, né? Eu falei, não só na parte profissional, mas na vida toda sempre tem mudança. E saber adaptar a elas é importante. Pô, legal. E aí você falou sobre a questão de resultados. A gente sabe que tem ambientes e lugares que pessoas buscam o resultado a todo custo. E às vezes isso pode ser prejudicial. Como que um bom profissional também pode ser olhado com essa ótica, né? Porque quando você fala em resultado, eu posso falar assim, pô, vou fazer resultado, vou subir em cima de todo mundo, vou deixar uma rastra de sangue pelo caminho, mas vou fazer a entrega. E isso também tem um custo. Aí se a gente se levar só pelo lado do resultado, isso não pode ser prejudicial? Ou não, nada a ver, vamos ao resultado a qualquer custo? Como é que é, assim, na sua ótica? Essa é uma pergunta boa e é uma área que eu gosto bastante. Eu acho que a gente tem que ser sempre um equilíbrio até, né? Entre o profissional e o pessoal. Resultado a qualquer custo é sempre visto de uma maneira negativa. Por mais que algumas empresas ou algumas pessoas tenham orientação desse aspecto, a gente sabe que a longo prazo isso
afeta tanto a pessoa que está realizando isso, quanto os envolvidos ao entorno dela, né? Então, até um outro indicador relacionado a isso, que ajuda a gente não só a ter uma entrega de resultados a todo custo, é o reconhecimento pelos seus pares, né? Seus pares, pelos seus líderes e os clientes. Então, assim, se você tem um bom equilíbrio na sua vida, você consegue ter resultados, mas não a qualquer custo, né? Então, você tem um reconhecimento dos seus amigos, que você não está prejudicando eles para conseguir um resultado a todo custo. Você tem um resultado seu, que você não vai prejudicar a sua saúde e ficar lá uma semana, 2 semanas de molho, porque você se matou para poder entregar um resultado e depois, o que adiantou se você depois não vai entregar resultado por um tempo, né? Então, eu acho que precisa ter um equilíbrio aí. E você tem dicas de como encontrar esse equilíbrio, cara? Vou dar um exemplo aqui hipotético. Se tiver em alguma empresa que força isso, porque tem lideranças que acabam forçando as pessoas a entregar um resultado a qualquer custo. E de forma, às vezes, até indireta, por questão cultural da empresa, e aí acaba sendo influenciada por esse meio, aquela pessoa ali, e ela acaba fazendo isso. Como é que ela identifica isso, que ela tá tentando entregar um resultado a qualquer custo? É possível identificar isso e falar, meu, parece que eu tô fazendo coisas aqui que eu tô tentando entregar a qualquer custo e isso vai ser prejudicial ao longo prazo, como você falou. A curto prazo pode ser bacana, porque às vezes você vai ter reconhecimento, vai crescer rápido na carreira e ao mesmo tempo tem essa parada que você trouxe aí do longo prazo ser prejudicial. Na verdade, você tá dando um spoiler, porque eu tô escrevendo um livro aí, até relacionado a isso. A gente nem tinha conversado sobre isso, mas eu acho que é um assunto bacana. Existem 7 passos, tanto para você fazer isso, e o que eu vou fazer? Ao invés de eu dar a resposta aqui para nós aqui, para todo mundo que está ouvindo, eu vou depois passar um link para você, se puder compartilhar aí, né, depois nas redes sociais e afins, que aí a gente faz um questionário para a pessoa poder identificar isso. E aí as pessoas que acessarem ou tiverem interesse aí, eles vão ter um questionário para poder identificar isso. Mas eu posso dar uma dica aí. Um dos pontos é você identificar aí sobre os valores da empresa. E os valores da empresa não são aqueles que aparecem no site da empresa, e nem aqueles que ela divulga. Normalmente, o valor da empresa está relacionado à cultura interna dela. E você vai identificar normalmente associado com os líderes. Então, vou dar um exemplo. Suponho que eu estou numa equipe e tem um líder técnico, né? Então, eu sei que o líder técnico é ele. Por mais que, ou um gerente, ou o CTO da empresa, e por mais que no site está escrito que a empresa é transparente, tem como valor a transparência. Aí você vê, será que o seu líder está sendo transparente? Ele alinha tudo com você? Será que ele está sendo colaborativo? Por mais que esteja lá colaboração nos valores da empresa? Então, na verdade, os valores reais da empresa é aquilo que as pessoas que você atua, principalmente os líderes imediatos aí, eles manifestam durante o dia. Então, é mais interessante você identificar os valores de quem, dos seus pares e dos seus superiores, do que o que está escrito no site da empresa. Então, é uma dica para a gente poder identificar, mas depois eu passo o questionário aí para você, Luan. Porque afinal, o papel aceita tudo, né? Então eu posso escrever o que eu quiser e, na verdade, não fazer nada daquilo que eu escrevi, né? E você também falou sobre essa questão de resolver problemas. Você acredita que é problemas específicos também com as skills daquela pessoa? Porque senão a gente pode também deixar em aberto e, tipo, eu tenho que resolver todos os tipos de problemas? Mesmo sendo uma pessoa sênior, é qualquer um mesmo ou não? Vai ter skills que aquele profissional vai ter, aquela pessoa, e vai ser mais coerente, por mais que ela é uma pessoa sênior, colocar ela para resolver problemas que ela tem um skill mais adequado para isso. Ou não? É genérico mesmo, essa senioridade em resolver problemas genéricos de qualquer espécie. Não, legal. Essa é uma pergunta interessante. O que acontece? Nós temos, normalmente, 2 tipos de profissionais, o generalista e o especialista. O generalista é aquele cara que normalmente ele não sabe algo muito específico, aprofundado de um determinado assunto. Então, o que acontece? Ele não sabe, às vezes, resolver todos os problemas, mas ele sabe quem sabe. E esse quem sabe são os especialistas. Então, a gente tem esses dois aspectos. Os especialistas, eles resolvem problemas específicos. Então, igual a gente está atuando aqui, eu não vou pegar um desenvolvedor para resolver um problema de usabilidade. Por mais que ele tenha esse ponto, mas ele tem que ter um aspecto generalista dele saber, quem resolve problema de usabilidade é um profissional de UX. Então, aí se contrata ou se trabalha com esse profissional. Então, na verdade, o mais importante aí não é você resolver de fato, mas ou você resolve ou você sabe quem pode resolver.
né? O mundo ideal seria se a gente tivesse um cara generalista com várias especialidades, mas a gente sabe que isso é impossível, né? Então, normalmente, uma pessoa que é mais júnior, que está começando, ela se especializa numa área e se generaliza em várias outras. Aí, quando a pessoa vai subindo de nível, ela começa a se especializar cada vez mais nessa área, e aí ela pode adicionar uma segunda área. Então, por exemplo, o cara é especializado em usabilidade, mas também ele começa a se especializar em interface de usuário. E assim por diante. Assim como um desenvolvedor, ele é especialista em back-end, mas ele pode ter um pouquinho de front-end. E aí ele começa a especializar um pouco, é o que a gente chama de full stack. Na verdade, quando você começa com full stack, é aquele cara que a gente fala que não resolve nada. Faz ruim back-end e faz ruim front-end. Então faz muito mais sentido quando a pessoa está começando ela escolher um aspecto, então ela se especializa em back-end, exemplo, e depois ela vai aprendendo algumas coisas de front-end. E se ela não souber resolver, ela procura um profissional que saiba. Então é sempre importante você ter alguma especialidade, sim. Você não resolver todos os problemas em todos os níveis, que você não vai conseguir, é impossível para qualquer ser humano nos dias de hoje. Mas uma das habilidades importantes aí é saber quem sabe, ou saber onde encontrar a informação. Muito bom. Isso aí é o jeito que você explicou, é muito de um tema que a gente já gravou aqui, inclusive, sobre o Nexialista. Não sei se você já ouviu falar sobre esse termo, que é o que faz essas conexões de várias formas de como resolver os problemas. E é muito legal. Depois, se você não ouviu ainda, quem não ouviu que está nos ouvindo aqui, voltam os episódios anteriores aí, que a gente falou sobre esse tema por aqui também já. E você deu o exemplo sobre adaptação de mudança também, sobre aí pontos com relação à métrica para ver de um bom profissional e tal. E deu o exemplo de uma pessoa que, mudou o escopo do projeto, ela reclamou e a galera acabou colocando uma nota ruim para ela, avaliando ela como uma profissional ruim por ter reclamado de mudança de escopo. Pegando isso, será que então a adaptação à mudança é não reclamar? Seria algo nesse sentido ou não? Eu tô trazendo isso só porque às vezes pode gerar esse tipo de dúvida na galera que nos ouve. Falar assim, então quando tiver mudança é só não reclamar que aí eu tenho essa skill de adaptação e mudança. Não, na verdade, assim, reclamar todos nós reclamamos, né? Então acho que faz parte da vida. E é importante algumas reclamações você internalizar ela e saber transformar ela, como diz aí, transformar o limão em limonada, né? Então eu acho que a adaptação é justamente isso. Você recebe um limão, você tem que transformar ele numa limonada. Ou às vezes a pessoa pede uma limonada e você recebeu uma laranja. Aí você tem que reclamar e falar, ó, não dá para fazer a limonada, dá para fazer uma laranjada aí, um suco de laranja. Então, na verdade, adaptar as mudanças não é aceitar tudo, né? Não é você ficar, ou mesmo nem reclamar sobre, né? A adaptação à mudança é você entender o que mudou, você compreender o que mudou, e dado essas mudanças, o que você pode fazer com isso? Então, essa é o grande diferencial, e você ser propositivo. Até sugerindo aí um outro indicador de desempenho é a parte de comunicação. A maioria das empresas, a maior reclamação que tem é que falha de comunicação. Vocês devem ter ouvido bastante sobre isso, é falha de comunicação. E aí tem treinamentos de comunicação eficaz, comunicação efetiva, comunicação não é violenta, entre outros. Tem vários treinamentos disso. Mas, de fato, o que é uma boa comunicação? É você, de forma clara, passar a mensagem. Então, se teve mudança de escopo, tem que ficar claro, mudou de escopo. O que mudou? Isso, isso, isso. Qual é o impacto? Esse. O que a gente vai fazer com isso? Isso e aquilo. Vai ter impacto em prazo? Vai. Ou não, não vai. Então, é importante essa clareza mental, essa compreensão e transformar isso em palavras, né? Ou em texto, dependendo do contexto que a gente esteja, de uma forma que todo mundo entenda o que aconteceu na mudança e quais são as formas de adaptação. Bem observado. E quando não entender, de fato, também levantar a mão, né? E falar, olha, não entendi, me explica de novo. Não entendi, me explica de novo. Porque se não ficar claro, vai ter uma saída ali de alguma coisa que não era a expectativa de algum dos lados, né? E isso é muito prejudicial, pelo menos é a forma que eu tenho visto, assim, durante a minha trajetória, sabe? Bem observado mesmo, isso é importante. E eu acho que uma das habilidades mais importantes é você saber perguntar. Porque muita gente, às vezes, fica com a dúvida lá e fica tentando resolver, joga no chat GPT para resolver a solução e tal. Mas é muito mais importante você entender e também, às vezes, até refrasear, né? Por exemplo, suponha que você, Luan, faça uma mudança, uma alteração aqui no nosso podcast. Fala, Thiago, nós vamos ter que mudar de plataforma
e vamos para uma outra plataforma para a gente poder fazer essa gravação de uma outra maneira. Aí eu posso não ter entendido direito. Uma das formas de você garantir que você entendeu ou até dar sugestões de mudança é você falar: Ô Luan, você quis dizer isso, aquilo outro, e aí você confirma, foi isso que eu quis dizer. Ou não, não foi isso, deixa eu colocar a informação. Psicólogos usam isso para você ver caminhos alternativos, né? Chamado de reframing. Então, ele pega aquilo que você disse e tenta colocar de uma maneira diferente para ver se você entendeu e se você tem outras saídas. Eu acho que a gente pode utilizar isso no dia a dia. Cara, é muito bom, né, esse ponto que você trouxe. E às vezes parece simples, né, cara? Mas se do outro lado, porque a forma como você trouxe é, se um lado comunica e o outro lado não questiona ou tenta ver se realmente entendeu o que não entendeu, vai ficar truncado de qualquer forma. Então não é uma parada simples, né? Às vezes as pessoas falam, é simples fazer isso. Cara, é muito complexo, porque não depende só de você. Pelo menos o exemplo que você deu é, cara, também depende do outro, da outra pessoa ali também tá disposta a fazer esse questionamento para as duas pessoas terem um alinhamento. Porque se de um lado não fizer, vai pensar que tem o alinhamento, que o outro entendeu, o outro não entendeu, segue a vida e depois dá maior problema na frente. Até um ponto disso, você já deve ter visto aquela imagem que uma pessoa enxerga, acho que branco e verde, a outra rosa e alguma coisa, né? Então, a percepção das pessoas é diferente. E é importante você entender a percepção das pessoas. Ela fala assim, eu quero pintar isso dessa cor. Aí você tem que perguntar, mas qual cor? Você quis dizer essa cor em específico? A gente tem um questionário lá na empresa que é a avaliação de satisfação do PO, né? O Product Owner, a gente coloca a avaliação lá do que ele, se ele está satisfeito com as entregas e afins. E às vezes o PO coloca aqui, está satisfeito com as entregas, mas coloca uma nota baixa. Aí a gente fala, poxa, você está satisfeito, mas com uma nota baixa, se você não questiona, fica estranho, não fica? Às vezes ele está satisfeito com a entrega, mas poderia melhorar algumas coisas. Então você pergunta, o que eu posso melhorar? Já que você não me deu uma nota alta. E aí eu acho que a comunicação é algo importante. E até a comunicação igual o podcast que a gente está fazendo aqui, se tiver alguma dúvida e algo que não ficou claro, é bom entrar nas redes sociais aí e perguntar pra gente também. Comunicação é algo. Perfeito, perfeito, Thiago. E na sua visão, o que significa ter uma visão estratégica para carreira, assim? Como é que pode ser feito isso no dia a dia, de forma prática, assim? Normalmente, a gente tem 3 tipos de visão, né? A gente tem a operacional, a tática e a estratégica. São níveis diferentes, né? A operacional é aquela mais imediata que você já põe em ação. A tática também, isso, mas um prazo um pouquinho mais estendido. E a estratégica é algo mais de longo prazo. É algo que você precisa planejar de forma estratégica, né? Planejar de forma a longo prazo o que você tem como visão da sua carreira. Então, um exemplo, como é que a gente pode fazer isso? Tanto numa empresa ou na sua vida mesmo, na sua carreira. O que você quer ser da vida, né? Qual que é a sua visão? O que você espera daqui 10 anos? Então, eu sempre tinha raiva dessa pergunta, né? A pessoa falava, o que você espera daqui 10 anos? Eu falei, não sei nem o que eu espero para amanhã, mas é importante você entender isso. É você falar assim, quais que são as tendências de mercado? Ah, eu vejo que na área de design, aprender isso, aquilo é importante. Eu queria ser um bom designer daqui a um tanto tempo. Não, eu quero ser um bom líder técnico. Quais são os passos que eu preciso para ser um líder técnico? Hoje eu sou um programador júnior e eu quero ser um líder técnico. Quais são os passos? E aí, o que você pode fazer nessa visão estratégica? Compreender as tendências de mercado. Então, um líder técnico, o que ele precisa aprender? Escreve isso num plano de desenvolvimento. Preciso planejar a longo prazo para definir um caminho de crescimento. O que eu preciso desse espaço? Quais cursos que eu tenho que fazer ou o que eu tenho que aprender? Importante também, construir uma rede de contatos. Se eu quero ser um líder técnico, quais são as empresas que contratam líder técnicos? Né? Então, é algo que eu também tenho que fazer isso. Desenvolver as habilidades e saber o momento adequado. Suponho que minha empresa ela não tem liderança técnica, ela só contrata desenvolvedores para alocação. Então, eu sei que ali eu não vou ter um futuro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver o que eu tenho que construir, quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver. Ah, eu tenho que entrar em contato com o Luan, porque eu sei que na empresa do Luan eles têm isso. Então, entre em contato com o Luan. Luan, tem oportunidade? E aí você desenvolve um relacionamento, uma rede de contatos, pega dicas, o que na sua empresa faz. E aí você acaba construindo um plano de desenvolvimento.
Eu tenho um template de plano de desenvolvimento individual. Eu posso também passar aí, Luan, se achar que faz sentido. E lá a gente segue algumas metodologias aí para poder traçar de uma maneira sua visão estratégica de carreira, né? Inclusive seguindo um modelo que é mais importante você fazer as coisas na prática do que na teoria. Então tem 70% do que está lá que você vai planejar ali é pôr na mão na massa, porque é nisso que dá resultado. Então depois eu posso passar também. Oh, perfeito, Thiago. Mas aí você falou de um ponto, assim, pelo menos da forma como eu entendi, de pessoas que estão tentando entrar numa área, ou entrar numa empresa que ainda não entrou, ou tá mirando ali para migrar de empresa também, tá tudo bem. Mas e para quem, por exemplo, a pessoa já está dentro de uma empresa e quer evoluir dentro dessa empresa que ela tá? E aí ela tem os objetivos dela pessoais. Porque nós não somos a empresa que a gente trabalha, nós somos nós, né? A gente tem os nossos sonhos, as nossas próprias metas. E como que a gente faz para alinhar esses objetivos daquilo que a empresa quer, daquilo que a empresa quer alcançar, com aquilo que a gente quer alcançar como profissional, como pessoa, sabe? Eu fico sempre refletindo um pouco sobre isso, sabe? Porque não adianta de nada também eu trabalhar num lugar que tem as suas metas e que estão totalmente desalinhados com aquilo que eu quero, só pela grana. E eu falo só entre aspas, porque eu sei que tem pessoas que genuinamente precisam da grana e vai trabalhar e tudo mais. Faz parte, é assim, né? Eu também tenho que pagar boleto, então todo mundo tem que pagar boleto, tem que trabalhar. Mas é mais gostoso e mais saudável quando a gente alinha com os objetivos, a cultura realmente que acontece na empresa, não no papel, como você disse, ali onde a gente está, no local, para que seja um trabalho também saudável, né? Grana a qualquer custo, eu acho ruim, pelo menos para mim. Tem pessoas que gostam e seguem a vida. Para mim, eu não fico tão feliz e satisfeito assim, não. É bom, dinheiro é ótimo, né? Quem não gosta de ganhar bem. Mas, ao mesmo tempo, a nossa saúde mental é importante mantê-la em dia. Bom, o primeiro passo para você até alinhar aí os objetivos pessoais com os da estratégia da empresa, objetivos da empresa, é você saber quais são os objetivos da empresa, né? Esse é o primeiro passo. Algumas empresas não deixam isso de maneira clara. Então, pergunte para o seu superior, quais são os objetivos da empresa? Quais são os objetivos da minha equipe? Esse é o primeiro ponto. Alguns objetivos da empresa, por exemplo, tem melhorar a capacidade técnica da equipe para melhorar a qualidade. Ou não é tão claro assim. Ele diz assim, eu preciso melhorar o desempenho da equipe. Se você precisa melhorar o desempenho da equipe, precisa melhorar os treinamentos da equipe. E aí, se, por exemplo, o seu objetivo é, sei lá, ser um líder técnico, igual eu falei, seu objetivo é ser um líder técnico, e a empresa tem como objetivo melhorar a qualidade das entregas, você pode sugerir para o seu superior lá e falar assim, tem um treinamento aqui de liderança técnica que eu gostaria de fazer. Com isso, vai melhorar a qualidade das entregas, eu vou conseguir entregar melhor, vou conseguir fazer uma qualidade melhor. Você poderia me auxiliar nisso, né? Ou a empresa assina o Alura, vou fazer uma propaganda, hein, Luan? Depois pede já vai. Eu posso fazer tal e tal curso, isso vai me ajudar? Então, esse é um primeiro ponto. Você tem que identificar os objetivos da empresa e buscar projetos e funções dentro desses objetivos aí que permitem um crescimento mútuo. Mas, além de conversar com os liderados, né, com os líderes, na verdade, se isso vai ocasionar um crescimento aí. Mas se por acaso essa empresa não quer, vou dar um exemplo. Eu trabalho na empresa de desenvolvimento de software, mas suponho que meu objetivo de vida é ser piloto de avião. Eu trabalho na empresa de software, preciso ganhar o dinheiro para virar piloto de avião. Então, para isso, é interessante você ter o seu planejamento individual, o seu plano de carreira individual. Por quê? Você vai colocar lá que seu objetivo é virar piloto de avião. Para virar piloto de avião, preciso fazer um curso para tirar o brevet lá. E esse curso custa, sei lá, R$ 50.000. Quanto por mês eu tenho que juntar para fazer esse curso? Então, aí você vai trabalhar com o objetivo de conseguir esse dinheiro para poder fazer o curso. Que aí você acaba aderindo aí à sua satisfação pessoal, seus objetivos de vida e também fazendo uma boa entrega na empresa, porque você sabe que você vai ter que ganhar dinheiro, você vai ter que ganhar mais, né, para poder atingir seu objetivo. Não que aquilo lá seja um fim, mas é um meio. E eu conheço algumas pessoas que fizeram isso para poder crescer na carreira, né? Às vezes chega num momento que às vezes abandona até, não serve mais para mim ser desenvolvedor, porque agora eu vou ser piloto de avião, consegui os meus 50.000. E tá tudo certo. A empresa vai entender, vai sair todo mundo feliz. Alguns podem até xingar, né? Não sair feliz.
mas faz parte. É importante você deixar claro os seus objetivos de vida. Eu acho que isso conta bastante. E não chutar o pau da barraca a qualquer custo também, né? A gente tem que ter um planejamento aí, faz sentido. E você comentou aí de deixar claro, você acha que a pessoa deixar claro isso para a empresa? Tipo, por exemplo, vamos supor que eu sou esse cara que quer ser piloto de avião e você tá me contratando, eu falo, ó, só que eu vou ficar aí até eu virar piloto de avião. Você acha que isso não pode ser um risco? Porque eu tô sendo transparente demais. Aí você vai falar, pô, não vou contratar o Luan, porque aí, sei lá, daqui 2 anos ele vai virar piloto de avião e vai abandonar minha empresa aqui, todo o conhecimento que ele tem, tudo que ele adquire, tudo que ele entrega, pode ser que seja bom, mas daqui 2 anos ele vira piloto de avião. E aí, eu vou perder esse profissional? Porque tem pessoas que pensam assim, né? E aí, o que você acha? Na verdade, eu acho que até a maioria das pessoas pensam assim, tá? Justamente, que é um risco. Quando a pessoa fala assim, se ela for chegar e falar assim, eu quero ser piloto de avião, e estou trabalhando com desenvolvimento de software, a pessoa vai falar, a hora que ele conseguir o dinheiro, né? Igual você falou, a hora que ele conseguir o dinheiro, ele vai abandonar a carreira. Mas o que você pode fazer para poder ajudar nesse ponto? Bom, uma das coisas que eu tenho sempre em mente é, independente de onde você esteja e o que você faz, você sempre tem que fazer o seu melhor. Você vai ajudar a entender seus objetivos. Tem muita coisa que eu faço na minha vida que eu não gosto. O que eu trabalho? Eu trabalho para ou minimizar aquilo que eu não gosto, ou arrumar um jeito de substituir por algo que eu gosto. Mas eu tenho que fazer. Então, suponha que eu trabalho em desenvolvimento de software, eu quero ser piloto de avião e eu não gosto. Eu tenho que arrumar um jeito de fazer o melhor e arrumar um jeito de aquilo que eu não gosto ficar agradável. Suponha que seja algo extremamente que eu não goste. Seja por recompensando a si mesmo. Então, um exemplo. Se eu conseguir fazer a entrega desse software em menos de uma semana, no final de semana, eu vou sair com a família e tomar um sorvete. Aí a gente acaba tendo um reforço positivo. Você vai trabalhar a semana inteira para cumprir um objetivo, para poder aproveitar ele. Da mesma forma do piloto de avião. Se eu trabalhar bem, fazer uma qualidade e eu vou conseguir entregar esse resultado, vou me manter na empresa, vou conseguir ganhar mais, vou até conseguir promoção para poder atingir meu sonho de verdade, que é ser piloto de avião. Você não precisa ser transparente a ponto de sair divulgando para todo mundo que você vai sair de desenvolvimento para virar piloto de avião. Mas nada impede de você falar, ó, eu quero ser piloto de avião e por isso eu faço um software de qualidade. Então a empresa consegue ter uma confiança porque ela sabe que você vai cada vez mais entregar o melhor resultado, porque por mais que você quer ser piloto de avião, é justamente para você conseguir atender os seus hobbies, né? Ou as coisas que você goste, ou a sua carreira futura. Perfeito. Eu também tenho um pouco dessa visão aí que você trouxe. E de que maneira, assim, por exemplo, a gente já comentou um pouquinho a respeito dessa questão da cultura da empresa, que ela acaba influenciando ali as pessoas e tudo mais, e que a cultura de fato não é o que está no papel, mas sim o que as pessoas fazem no dia a dia. Como que você vê que esse faz no dia a dia pode influenciar tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo no desempenho dessas pessoas que estão ali? Porque dependendo do tipo da cultura que é exercida e não da que está no papel, tem coisas que vão ser boas e coisas que não vão ser tão boas assim. E isso eu acho que é em todo lugar, né? Porque nenhum lugar vai ser um parque de diversão da Disney, né? É empresa, são pessoas e vai ter coisas que são legais, coisas que não são tão legais assim. Como que você vê que essa cultura ela influencia ali pro lado positivo ou negativo da carreira da pessoa? Como é que ela pode, tipo, observar isso e falar, cara, isso aqui não tá sendo bom, tem que mudar de empresa, tem que ir pra outro lugar ou não, tá sendo muito bom, é aqui mesmo que eu quero, bola pra frente e vamos lá. Vou voltar lá àquele aspecto, né? Os valores lá que a gente falou, igual você falou, o papel aceita tudo. Primeiro ponto que a gente precisa deixar claro é que os valores que estão no papel não são os valores praticados. E os valores definem a cultura. Por quê? O valor é normalmente aquilo que você não abre mão. E se você abre mão dos seus valores, pode ser um valor ruim isso para você. E algumas empresas têm cultura tóxica. Eu falei, não é aquilo que está no papel, mas é justamente o que se pratica. Bom, o primeiro ponto é, independente do que aconteça, eu acho que a gente tem que ser sempre agente de mudança. Se você vê que, por exemplo, numa empresa não tem cultura de colaboração e você acha que para você um valor seu é ser colaborativo, mas você entra lá, o pessoal só está se preocupado em cuidar de si mesmo, porque vê que se cumprir determinadas metas ele vai subir, e se você tirar um tempo para ajudar o outro a fazer isso, você não vai conseguir atingir suas metas, e aí a empresa acaba sendo uma cultura tóxica aí de cada um por si, um pisando em cima do outro. E nas áreas comerciais, às vezes, tem muito disso,
Mas você tem que acabar sendo um agente de mudança. Por quê? Os valores que você atua não são da empresa, eles são seus. Você que vai definir se você quer que os valores negativos de uma empresa, ou de um grupo, ou de um conjunto de pessoas te influenciem ou não. Por exemplo, eu acho importante um valor de colaboração. Independente se a empresa é ou não colaborativa, eu vou participar de podcast para gravar, mesmo se a empresa não me financia para isso, nem me ajuda nisso. Eu vou fazer um grupo de pessoas para poder fazer isso. Porque se eu entendo que isso é importante, isso vai fazer com que eu cresça e as outras pessoas podem olhar e se seguir como exemplo. Então você é um agente de mudança de cultura da empresa. Em alguns casos, isso não acontece. Já peguei exemplos de alguém falar assim, mas você é bobo em fazer isso, você é besta em fazer isso, né? Isso acontece com frequência. Se por acaso o seu agência de mudança ele está influenciando somente um grupo de pessoas e não a empresa como um todo, e ninguém está podendo enxergar o valor nisso, esse talvez seja o momento de você identificar que é um momento de mudança, né? De você sair da empresa. Porque se você não conseguiu mudar algo, uma cultura tóxica, para uma cultura melhor, significa que lá não é o seu lugar, vai ter conflito, né? Mas eu creio que na maioria dos casos, você sendo a sementinha aí, você consegue fazer uma grande mudança em todos à sua volta. Primeiro, os que estão na sua equipe, até atingindo a empresa como um todo, né? Porque se os seus valores são bons, as pessoas vão acabar enxergando aí. Mesmo que por interesse, tá? Eu sei que eu até falei demais agora, mas tem casos que, às vezes, por exemplo, a empresa, uma pessoa, sei lá, um líder seu imediato, o valor dele é ter lucratividade. Ele quer ganhar dinheiro a qualquer custo, porque ele não abre mão disso. Mas você, por exemplo, estabelecendo uma cultura de colaboração, você pode demonstrar quais são os valores financeiros disso. E aí uma pessoa que às vezes ela não enxerga vantagem em ser colaborativo, ela pode enxergar vantagem em ganhar dinheiro. E aí uma cultura que é tóxica, ela pode falar, não, compensa pelo menos eu aceitar isso. E aí você acaba sendo uma mudança de forma indireta, né? É difícil, não vou falar que é fácil fazer isso, mas é recompensador. Eu ia te falar bem isso, porque às vezes a própria pessoa se sente mal também, né? Tipo, porque. Ou se é o contrário, né? Também. Porque a pessoa às vezes tem aquele valor, tá fazendo, mas não é reconhecida por aquilo que faz, né? Porque, na verdade, na ótica da outra pessoa que quer um lucro a qualquer custo, não vê aquela outra pessoa fazendo a mesma coisa, vai criticar ela, falar, pô, você não tá fazendo lucro a qualquer custo. E aí? Tipo, aí a pessoa fala, pô, mas eu não é esse o meu valor, por que eu vou trazer isso, né? Sim. Um exemplo prático, por exemplo. Suponha que você tenha como valor ajudar o seu próximo, ajudar o necessitado, por exemplo. Quem tem isso como valor vai fazer isso independente se tem câmera filmando, se aparece em rede social ou não. Vai fazer isso porque é o valor da pessoa, ela entende aquilo como importante. Mas para uma pessoa que só entende a parte de lucratividade, ou ser uma pessoa que apareça em rede social, que também não é um valor ruim, tá? Você querer ganhar dinheiro, você querer ser uma pessoa relevante, não é algo ruim, mas não pode ser a qualquer custo, né? E aí você identificando, se você ajudar o seu próximo, a sua empresa pode ser beneficiada no imposto de renda, entendeu? Aí algo que é um valor seu de ajudar o próximo pode ajudar alguém que tem como valor lucratividade ou rentabilidade, algo do tipo, porque ela tem isenção no imposto de renda. Ou você vai aparecer nas mídias sociais, a sua empresa vai ganhar um selo, ajuda o próximo plus, né? Então, aí a empresa ganha esse selo, ela é reconhecida, isso tem vantagens econômicas para ela e ajuda a sua cultura que não precisa ser aparente para todos, mas você acaba sendo um agente de mudança em aspectos culturais de outras pessoas, né? Cara, ao mesmo tempo é meio estranho, né? Tipo, a pessoa tá ajudando só pelo lucro, né? É que pra você que tá sendo um agente transformador dessa cultura dentro da empresa, você acaba se sentindo satisfeito, né, com isso. Talvez a gente iria até para outro caminho aqui no podcast, que eu iria trazer um ponto de, tipo, no final todo mundo é egoísta um pouco, né? Tipo, tem aquela dose de egoísta dentro da pessoa, né? Porque as pessoas falam, eu não sou egoísta. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de egoísmo dentro dela, assim. Até do que você falou aí. Não tem aquele selo GPTW, que é bem famoso? Por exemplo, eu tenho como valor que eu acho que o lugar que eu trabalho tem que ser um lugar agradável. Eu vou fazer isso independente de ter o selo ou não. Mas o selo obriga algumas empresas a fazerem isso
porque elas querem ser reconhecidas. Então você tem um valor que é intrínseco da pessoa, que é eu quero ter um ambiente agradável, mas você tem o valor da empresa que ela quer ser reconhecida. Então dá para, às vezes, unir o útil ao agradável aí. Nem sempre isso é possível e, às vezes, nem sempre isso é ético. Mas é algo que você consegue ser agente de mudança. Eu falei, não em todos os casos dá para fazer, mas você consegue ter um ambiente agradável ou ajudar a ter um ambiente agradável, sugerindo aí a aplicação do selo. Perfeito, Thiago. E ao longo da carreira, como é que a pessoa ela pode ir desenvolvendo habilidades que levam ela para a questão de liderança? Porque é claro que nem todo mundo quer seguir uma carreira para a questão de liderança. A gente sabe que às vezes chega no momento da carreira que você tem que, você é especialista, ou você é líder, ou enfim. No final tem que ser um pouquinho de cada, né? Mas, enfim, como que a pessoa ela vai desenvolvendo essas habilidades ao longo da carreira? Vamos supor que tem pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão no começo da carreira e fala, já tenho um objetivo aqui, no final eu quero ser um líder. O que eu posso ir me desenvolvendo ao longo para não ter que chegar lá e sair correndo e desenvolver tudo de uma vez? Porque eu acredito que ao longo da carreira a gente vai adquirindo essas skills e vai melhorando, aprimorando e etc. Não necessariamente tem que esperar, agora eu sou sênior, agora que eu tenho que desenvolver para ser líder. Eu vejo que ao longo dá pra ir aprendendo as coisas assim. Eu falo muita palavra interessante porque eu sempre acho essas coisas interessantes, essas perguntas. Mas assim, o primeiro aspecto que eu vejo, que eu acho que eu até comentei em algum podcast aí, não sei se foi contigo ou se foi lá no outro, mas é criatividade e pensamento crítico. Eu acho que criatividade é algo que todo líder, na verdade, eu creio que todas as pessoas deveriam ter. E criatividade que eu falo não é simplesmente você pintar algo que não tem utilidade, por exemplo. Um cachorro pode fazer isso. Você pinta a pata dele, ele anda em cima de um quadro e você coloca ali. Eu estou falando de criatividade na definição de ser algo útil para as pessoas. Então, aquilo que você faz que tenha uma utilidade, eu estou considerando isso como sendo criativo. E o outro ponto é você ter o pensamento crítico, que hoje em dia é algo importante. Você saber. Pensamento crítico não é criticar as pessoas, tá? Pensamento crítico é você receber uma informação, analisar aquela informação e se aquela informação é verdadeira ou falsa e o que você pode fazer com aquilo. Você julgar uma determinada informação. Esses são os conceitos básicos que eu acho que toda pessoa deveria ter, não só líder, que é algo que inteligência artificial não faz. O segundo aspecto, você assumir responsabilidades maiores na sua carreira. Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. Lá na empresa a gente tem um cliente bem grande lá, que tem centenas de pessoas, né, alocadas nesse cliente. E dessas centenas de pessoas, 2 fizeram diferença e vão crescer na carreira. Por quê? O que elas fizeram diferença? Elas correram atrás. Elas chegaram e falaram assim, ô Vespa, eu faço isso, isso, isso. Você tem como me passar algo a mais para fazer isso? Eu tô com tempo sobrando e eu tô podendo ajudar em tal aspecto. E aí a gente entendeu uma pessoa que corria atrás, buscando crescer na carreira, e com certeza a gente vai definir agora um plano para ela assumir alguma liderança dentro desse cliente. Uma era na lista de requisitos, né? Ela entrou como analista de requisitos, e ela começou a pegar responsabilidades que vão além da análise de requisitos. Então, eu posso ajudar, eu não vou citar exemplo, porque senão vai ficar muito claro quem é e eu não pedi autorização para poder fazer isso, tá? Mas esse é um dos pontos. O outro é você também, a gente falou de comunicação, né? É você aprender a dar e receber feedback de forma construtiva. Lembra que eu falei do pensamento crítico? Então é você chegar para alguém e falar, você poderia melhorar nisso, nisso, nisso. Você é bom nisso, nisso e naquilo. E quando alguém falar o mesmo de você, você também é saber aceitar isso e levar numa boa. Um outro ponto que também dá para fazer a gente desenvolver habilidade de liderança é ver quem você se inspira. Por exemplo, suponho que eu seja da carreira de UX. Eu estou acompanhando o papo de UX aqui. Eu falo, nossa, eu queria ser igual o Luan. Não vou falar igual, porque pode ser alguns aspectos. Eu queria ser bom tecnicamente, entender de heurística de Nielsen, igual o Luan. O que eu vou fazer? Eu vou chegar e falar, Luan, como é que você pode me ajudar nisso? Eu queria aprender mais. O Luan, como ele trabalha nisso, ele vai ficar super feliz em ajudar, né? Então, é uma maneira que, se por acaso abrir uma oportunidade, ou o Luan ele vai para um outro nível, sobe de liderança, precisa colocar alguém no lugar dele, e que ele vai procurar? As pessoas que aprenderam com ele.
Então, a gente consegue subir também para cargos de liderança dessa maneira, né? E buscar mentoria, networking, que eu acho que é algo bem importante. Pô, muito bom, perfeito, Thiago. Antes de finalizar, eu queria que você deixasse aí umas dicas finais. Tinha várias perguntas que eu queria fazer aqui, mas se a gente for ficar conversando sobre esse assunto, eu vejo que esse assunto não tem fim, tem muitas outras paradas pra gente perguntar, e aí eu deixo a brecha pra você voltar de novo aqui no Papo de UX e a gente continuar falando sobre essas questões de carreira, porque é muito legal, é muito bacana, e eu gosto demais também de falar sobre esse assunto. Deixa aí as dicas finais sobre o que você pode passar e transmitir para o pessoal que tá querendo planejar melhor a carreira, ou começando na área, ou tá perdido em algum momento. O que você pode trazer aí como considerações para elas? Primeiro ponto, você planejar a carreira, você precisa de um plano, né? E para você traçar um plano, você precisa de um objetivo. Eu sou uma pessoa bem desorganizada. E para mim, organizar essas coisas é um parto. Então, eu tive que me estruturar para isso. Eu sei que tem pessoas que são bem organizadas. Por isso que eu acabei criando aí um template do Notion com um plano de desenvolvimento individual. Eu tô hoje como desenvolvedor, quero ser um líder técnico, o que eu preciso fazer isso? Então, você já tem aonde você está e para onde você vai. Com base nisso, você consegue traçar o seu plano de carreira. E pegando as dicas que a gente conversou aqui. Eu quero assumir um cargo de liderança em UX. Quem que eu vou procurar? Vou falar com o Luan. O Luan é um cara que eu me inspiro. Eu quero mudar esse aspecto, vou conversar com o Luan. Ô Luan, o que eu preciso aprender para poder subir na carreira de UX? O Luan vai falar, precisa aprender isso, isso e aquilo. Tem algum projetinho que eu posso contribuir? Mesmo que o Luan não tenha. Talvez ele vai falar, eu não tenho aqui, mas fulano de tal tem. Ou, se você fizer isso e colocar um portfólio mostra entrega de resultado. Então, aqui, ó, eu consigo, tem esses aspectos. Então, aí, com base nesse planejamento, nesse plano de carreira, você vai traçando quais são cada etapa. Todas essas etapas precisam ter prazos. Nem sempre você vai cumprir todos os prazos, mas é ideal que você trace tendo esses prazos, e aí você consegue ser sempre melhor, e não você comparar com o outro. Você tem que ser sempre melhor do que você mesmo que você era ontem, né? Então, se você se compara com o outro, você vai chegar no máximo igual ao outro. Quando você se compara consigo mesmo, você cada dia está melhor, independente de quem esteja à sua volta, e você não fica se preocupando em falar, o outro está melhor que eu, e às vezes quer puxar o tapete do outro. Isso não é um plano bom no futuro. Agora, se cada dia você se melhora um pouco mais, o céu é o limite, né? É cada dia melhorando, e eu acho que essa é a dica mais importante. Não se compare com os outros, compare consigo mesmo e trace um plano. Pô, muito obrigado, Vespa, por mais essa troca que a gente teve aqui no Papo de UX. Novamente, já fica o convite aqui para você voltar outras vezes aqui. Eu vou ficar muito feliz e satisfeito em ter você por aqui de novo. E deixa aí suas redes sociais para quem quiser entrar em contato aí. Se tem com blog. Eu vi que você tá bem ativo agora no LinkedIn, postando direto. Onde o pessoal pode te encontrar e quiser bater um papo, tomar um café. Pode ser virtual, pode ser presencial. Aqui no interior de São Paulo, né? Que pra quem não sabe, o Thiago mora aqui pertinho também de Bonifácio. E é isso. Legal. Eu agradeço o convite, com certeza eu vou voltar. Gosto de trocar bastante ideia contigo, porque eu sei que você é uma referência não somente na área profissional, mas como amigo. Eu acho que eu te considero bastante, viu, Lua? E nas redes sociais, é só procurar Thiago Vespa, que vocês vão me encontrar em várias redes sociais. Eu tô postando bastante no LinkedIn, mas eu gostaria de crescer meu Instagram. Eu ainda não tracei um plano para isso, tá? No Instagram ainda é pouco, @aí Thiago Vespa também. Quem quiser me seguir lá no Instagram, eu vou ficar bem feliz, tá? Depois eu vou acabar colocando conteúdo lá. E a minha ideia aí, vou ver se eu traço um plano aí de poder ter vídeos instruindo justamente sobre carreira, na área de carreira técnica e com liderança associada. Pô, perfeito. Quero um treinamento desse pra mim, hein? Pode deixar, a gente vai fazer. Boa, boa. Quero também agradecer a todo mundo que tá nos ouvindo. Lembre de deixar o seu like, ativar as notificações, pegar o link desse episódio, compartilhar aí nas redes sociais, LinkedIn, marcar eu e marcar o Thiago por lá. Comenta o que você achou desse episódio. Quer também e-books? Tem e-books, links na descrição do episódio. Aí e-books sobre as 10 heurísticas de Nielsen e também sobre os 300 termos de UX que você pode clicar e adquirir. E se você quiser ouvir outras pessoas por aqui, me manda lá também nas redes sociais, Instagram, @papo de UX, LinkedIn, Luan Matheus. Quem que você gostaria de ouvir por aqui pra gente ter essa troca? Quais outros temas também você acha interessante a gente trocar por aqui? É isso aí, valeu e até o próximo episódio.